a esse webinar. Eu gostaria inicialmente de agradecer a parceria da Comissão de Seguridade Social, na pessoa da secretária adjunta, doutora Jaqueline Coutinho. Gostaria de saudar a presença do nosso presidente da Comissão Especial de Direito Tributário, doutor Rafael Wagner, que também está nos assistindo. Agradecer a participação das painelistas que vão falar para nós agora nesta manhã, a doutora Isabel e a doutora Ariane. Esse evento ele era para ter ocorrido dia 16 de março, na sede da OAB Cubo, mas infelizmente por conta das regras de distanciamento social, ele foi cancelado poucos dias antes. Nós tínhamos um grupo significativo já de inscritos, perto de 100 inscritos, e tivemos que cancelar a vinda da doutora Ariane. Por que nós escolhemos esse tema, né? Reforma da Previdência, né? E impactos na tributação. Recordo que quando eu enviei o card, em março, alguns colegas me perguntaram: teve impactos na tributação? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, se houve, se não houve, e especialmente conversar com a Ariane sobre os impactos nos leading cases que estão pendentes de julgamento em matéria previdenciária. Nós não podemos esquecer que a Previdência Social ela está inserida dentro de uma série de normativas constitucionais que regem a Seguridade Social. E a Seguridade Social tem políticas públicas sociais que visam garantir assistência à velhice, à saúde, ao desemprego, e elas não são custeadas tão somente pelos benefícios previdenciários, descontado dos empregados, e sim uma parte significativa é custeada por tributos, sejam eles incidentes sobre a folha de salários, seja eles incidentes sobre o faturamento. Então, como no ano passado nós tivemos amplos debates sobre a reforma da Previdência, era algo muito esperado pela grande maioria dos brasileiros, como indispensável para o futuro do Brasil. Ela veio através da aprovação da PEC 6 de 2019, promulgada então a Emenda Constitucional 103 de 2019, e veio entre os pacotes, assim como a trabalhista, a previdenciária e ainda vem, se espera da tributária, como reformas estruturais indispensáveis para a retomada do crescimento no Brasil. E a gente observou no final do ano passado que houve sim um certo otimismo em relação a essa reforma, em que pese ela tenha focado na equalização de benefícios, né, de ter alterado significativamente as regras de aposentadoria. Mas ela veio trazer uma série de alterações nas contas públicas para minimizar, então, o forte déficit previdenciário que em 2018 estava em cerca de 300 bilhões. Então, agora, sem mais delongas, eu vou passar primeiro a palavra para a doutora Ariane Guimarães. A Ariane, ela é advogada tributarista em Brasília, sócia do escritório Matos Filho. Ela é professora do Centro Universitário de Brasília. Ela é diretora da Subcomissão de Reforma Tributária da Seccional do Distrito Federal. E tem mais muitos títulos aqui, mas nós temos pressa e temos só meia hora para a Ariane falar. Então, passo a palavra para ela. Contigo, Ariane. Bom, obrigada. Obrigada a todos, boa tarde. Sander, te agradeço primeiramente ao convite feito para compor essa mesa de discussão sobre os impactos tributários da reforma da Previdência. Era para ter mais impactos, mas em alguma medida foram contidos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Também gostaria de cumprimentar aqui o presidente da Comissão Tributária, o Dr. Rafael Wagner. Tive a honra de conhecer pessoalmente no evento da WLM ano passado, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Espero revê-lo em breve, presencialmente. Também gostaria de cumprimentar a doutora Jaqueline Coutinho pelas discussões aqui, inclusive por vocês terem, na UAB Rio Grande do Sul, um grupo específico focado em seguridade social. Eu e minha sócia aqui, vou apresentar para vocês, a Isabel, no escritório ela cuida preponderantemente de assuntos previdenciários, e nós identificamos que no Brasil como um todo, né, o foco nesse tema, geralmente ou se enxerga muito lado dos benefícios, ou então esse assunto ele fica ali dentro um pedaço do tributário, nós não temos focos direcionados para esse tipo de matéria. Então, acho que a Isabel vai gostar muito de colaborar e discutir aqui com esse grupo que vocês têm específico para assuntos da Seguridade Social, que inclusive deve ser aí um dos grandes focos aí de discussão, não só no tributário, mas acho que a questão como um todo, principalmente no cenário pós-pandemia, em que nós vamos precisar de outros aportes, de outros olhares, tanto na relação empregador-empregado, quanto na própria questão de financiamento aí das atividades como um todo. Então, nós vamos ter realmente uma importância maior aqui concedida a essa esfera. Também gostaria de cumprimentar aqui alguns colegas que estão nos assistindo aqui, na pessoa, inclusive, do Dr. Wesley, que está aqui conosco acompanhando a discussão. Ele é o nosso presidente da Subcomissão de Reforma Tributária e também é julgador no CARF, cuida de assuntos previdenciários. Então, também gostaria de fazer essa nota. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Eu não sei aqui se não estiver aparecendo, vocês me avisem. Eu vou colocar no modo apresentação. Tá dando para ver? Sim. Tá bom. Até do ponto de vista aqui da dinâmica, eu e a Isabel, nós combinamos, enfim, de fazer algo um pouco mais como se fosse um bate-papo. Então, nós duas temos a mesma apresentação e vamos aqui endereçar comentários sobre cada um dos slides. Aqui não são muitos slides, é realmente só para que vocês tenham aí a referência dos pontos aqui que a gente vai tratar. Bom, basicamente, nós, como eu falei no início, né, nós éramos para ter mais mudanças do ponto de vista aqui da reforma da Previdência, por meio das emendas que foram apresentadas a alguns dispositivos de financiamento da Seguridade Social, e em especial o artigo 195 da Constituição Federal. Né? Havia uma das emendas, ela na verdade alterava a materialidade da contribuição previdenciária do empregador e do empregado, aumentando, inclusive, endereçando não só a parcela que hoje é considerada a materialidade da contribuição previdenciária, aquilo que remunera o empregado pelo trabalho desempenhado, para alcançar todo e qualquer tipo de pagamento feito ao empregado. Né? Houve um trabalho, inclusive, de algumas associações, até mesmo que eu e Isabel fazemos parte, por exemplo, a ABAT, Associação Brasileira da Advocacia Tributária, em que houve apresentação ali de algumas inconsistências técnicas de se alterar a materialidade da contribuição previdenciária para alcançar todo e qualquer pagamento feito ao empregado, independentemente da natureza remuneratória. Isso acabou sendo não incorporado ao texto final, e no nosso entendimento, um avanço do que poderia ser esse incremento aqui de essa inflação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas é verdade que houve, sim, o aumento da carga tributária, e aqui nós vamos ver que, principalmente, as instituições financeiras, no que tange a contribuição social sobre o lucro líquido, e também ao tributo devido pelos servidores públicos. Né? Então, inclusive, esse assunto está
hoje judicializado, tanto em ações em primeira instância, como também no próprio Supremo Tribunal Federal, que nós chamamos de judicialização da reforma da Previdência, e quem capitaneia esse assunto é o ministro Barroso, que inclusive já sinalizou que vai imprimir um julgamento célere a esse assunto, né, dada a sua relevância e necessidade, inclusive, de se definir logo no início desse novo formato de tributação. Então, falando um pouco da reforma da Previdência, né, quais foram os objetivos principais endereçados? Se tem um diagnóstico de déficit da Previdência Social, é bem verdade que esse diagnóstico de déficit ele é questionado por algumas instituições, inclusive com base no critério que é endereçado para que se apure esse déficit. Inclusive, acho que os principais pontos aqui de inconsistência por algumas associações é justamente o fato de que nós temos hoje a desvinculação de receitas da União, e a desvinculação, ela seria uma das principais responsáveis pela deficiência, não é, do ponto de vista de equilíbrio financeiro atuarial. E também nós temos ali a inclusão de despesas da Previdência, por exemplo, os vencimentos de determinados servidores públicos. Então, para alguns, né, se entende que a metodologia utilizada para apurar o déficit é uma metodologia que é questionável, né, no momento em que nós temos esses dois expedientes financeiros que permitem e que alterariam a forma de cálculo aqui. Mas o fato é que acho que o parlamento se conscientizou de que era necessário haver essa mudança. Claro que há pontos aqui de endereçamento que o Supremo Tribunal Federal ele decidirá se esses empregos, enfim, utilizados, se essas escolhas feitas pelo Poder Constituinte derivado foram adequadas e foram a mais convergente com os dispositivos previdenciários que nós temos na Constituição Federal, e também os próprios dispositivos que endereçam a questão de financiamento do regime geral e do regime próprio de previdência, que foi o nosso modelo aqui eleito pela Constituição para financiar a Seguridade, né? Então, nós temos aqui, basicamente, esses questionamentos e vamos ver como é que isso se acomoda dentro da Constituição Federal. Mas, olhando aqui do ponto de vista, inclusive, de impacto para o setor privado, né, nós trouxemos aqui algumas alterações que são importantes dentro desse contexto maior de reforma da Previdência, que era diminuir o gasto e, em alguma medida, aumentar a arrecadação, né, sabendo que esse aumento de arrecadação ele foi tímido e foi deixado, se é que vai acontecer, para o segundo momento da reforma tributária, né? Inclusive, na reforma tributária existem emendas que endereçam especificamente alterações no artigo 195, que diz respeito ao financiamento da Seguridade Social. Então, a primeira alteração aqui que nós detectamos, né, com base na PEC 103, é justamente a proibição de novas contribuições substitutivas serem criadas pelo legislador ordinário. Então, esse é um dispositivo que ele, na verdade, não é de compreensão fácil. Quando você lê o texto, você acaba precisando compreender, inclusive com base em outros dispositivos, o próprio 195 e seus parágrafos. Nós temos, antes da reforma, a possibilidade de haver a contribuição substitutiva, né, e, portanto, retirar a contribuição sobre a folha e passar, por exemplo, a contribuição sobre a receita, que é a contribuição substitutiva sobre a receita, CPRB. A Constituição agora, ela proíbe que novas contribuições substitutivas sejam instituídas. E aí a gente abre um parênteses para fazer a seguinte reflexão. Bom, se nós temos aqui uma proibição constitucional de novas contribuições substitutivas, nós indagamos se a prorrogação, por exemplo, que se pretende, que está sendo discutida hoje no Congresso, prorrogação da CPRB, para além de 2020, para 2021 e anos seguintes, se isso seria possível ou não. E na nossa leitura,
sim, é possível a prorrogação das contribuições substitutivas existentes. O que é proibido aqui são novas contribuições substitutivas, justamente com base no diagnóstico, né, que se tem no que tange aqui aos efeitos provocados e causados pela substituição. Na verdade, se pretendia um determinado alcance aqui de empregos, e, de acordo com algumas medidas e métricas feitas pelo Ministério da Economia, não se teria alcançado todo o desempenho e a performance com base aqui na CPRB. Mas é fato que, se não teve todo o incremento econômico, o número de empregos gerados e a arrecadação, é verdade que também nós não teríamos, pelo menos, a manutenção daqueles empregos, se caso não houvesse a CPRB, né, nesses setores que hoje são alcançados por essa possibilidade de tributação da folha. Então, nós temos aqui alguns pontos, inclusive, que hoje são endereçados pela própria Frente Parlamentar de Serviços, da importância de se manter essa contribuição substitutiva e alternativa para determinados setores, principalmente aqueles com intensa mão de obra. Então, por mais que não tenhamos aí esse cenário e alcance de números pelo Ministério da Economia, pelo antigo Ministério da Fazenda, nós temos aqui realmente a importância desse endereçamento e que hoje tem sido pensado e foi manifestado semana passada pelo Guedes como realmente uma via aqui importante para a recuperação desse cenário de crise que nós estamos hoje. Segunda mudança aqui da reforma da Previdência, que foi importante, é o número máximo de parcelas para os chamados parcelamentos especiais. Hoje, a Constituição Federal ela estabelece um número máximo de 60 parcelas para débitos previdenciários. Inclusive, essa limitação constitucional, ela já é observada na Lei da Transação Tributária, que ela traz como regra a Lei da Transação Tributária, você poder parcelar e apresentar uma proposta de até 84 meses de pagamento do seu débito, mas para débitos previdenciários, esse limite é até 60 vezes, né? Justamente por conta da possibilidade aí de você não ter uma disparidade gasto e receita previdenciária. A outra questão, também justamente nessa linha, é o impedimento agora, a vedação a remissões e anistias de contribuições previdenciárias. Isso encontra hoje uma vedação constitucional expressa, então provavelmente isso aqui não vai ser pensado em nenhuma hipótese de perdão de dívida previdenciária, tampouco anistia. Existem projetos, inclusive agora no âmbito da Covid-19, dois principais, que endereçam parcelamentos especiais, um do deputado Alexis e o outro, eu não me lembro o nome do parlamentar, semana passada que foi apresentado e circulado, um outro projeto, que são projetos próximos àquilo que nós vivenciamos no PERT. Então, uma das medidas, por exemplo, é o pagamento aqui com base em prejuízos fiscais, algo bem próximo daquilo que nós tivemos lá atrás. E aí nós vamos ter, evidente, uma vedação com relação às contribuições previdenciárias, justamente por causa dessa trava hoje constitucional. A alteração aqui, e aí olhando principalmente para a parte do segurado, nós tivemos uma alteração na tributação dos segurados para a Previdência, tanto dos segurados do regime geral, quanto os segurados do regime próprio. Basicamente, aqui nós tivemos as alterações das alíquotas, a instituição de alíquotas progressivas, e a nova base que está aqui embaixo para que todos tenham, já aqueles que lidam no dia a dia do e-social, isso já consta expressamente para a tributação aí dos empregados. No que tange aos servidores públicos, nós tivemos uma alteração na alíquota, que era única de 11%, para a média de 14%, essa alíquota é variável a depender da base de cálculo. Então, ela pode variar de 7,5% e chegar até 22%. E, basicamente, quando nós falamos de judicialização da reforma da Previdência, é aqui que está dessa nova judicialização,
tanto quando nós olhamos para o Supremo Tribunal Federal e as ações diretas de inconstitucionalidade que estão hoje no Supremo, quanto para as ações individuais que estão sendo propostas, inclusive algumas já com liminares concedidas. Temos notícias aí de alguns setores que ingressaram com a ação e obtiveram liminar para suspender a aplicação dessas novas alíquotas dos servidores públicos. E nós também temos uma possibilidade da criação de uma contribuição extraordinária para o caso aqui dos servidores públicos, quando houver a detectação, aqui foi detectado o déficit. Essa contribuição extraordinária, ela, na verdade, está sendo, acho que do ponto de vista constitucional, a que mais tem elementos para ser declarada inconstitucional, justamente com base na própria capacidade contributiva. Então, é como se hoje nós fôssemos penalizar, e aí penalizar no sentido financeiro, justamente aqueles que não tiveram ingerência em toda a gestão pública feita até então. Então, nós temos hoje um grupo grande, por exemplo, de pensionistas que tem detectado um déficit por conta desses pagamentos. Quem vai pagar essa conta é justamente aquele servidor público que muitas vezes ele ingressou agora nos quadros e não tem qualquer relação com esse problema gerencial dos cofres aqui relacionados à Previdência. Provavelmente, essa contribuição extraordinária, ela deve ter algum tipo de alteração, né? Busca-se a inconstitucionalidade por completo, mas nós devemos ter, no mínimo, aí, alguns critérios para o estabelecimento dessa contribuição extraordinária. Nós tivemos uma outra referência aqui na reforma da Previdência, que é justamente a restrição da desvinculação de receitas da União. Então, antes da reforma, tínhamos a possibilidade do governo federal usar 30% da receita errada e direcionar para outras finalidades que não a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. E hoje nós temos, na verdade, a restrição da DRU. No que tange aqui as contribuições sociais, elas devem ser 100% direcionadas para essa destinação. Então, hoje há uma restrição expressa da desvinculação de receitas da União, no que tange aqui ao contexto de gasto público. E também nós temos a instituição, agora fica uma alíquota constitucionalista, que é de 20% para as instituições financeiras, até que seja editada a lei específica que faz referência à legislação ordinária da contribuição social sobre o lucro. Então, as instituições financeiras, elas recolhem hoje 20% até que seja editada a lei específica que regulamente enderece outra alíquota. Houve um questionamento grande com relação até a compatibilidade de a Constituição Federal estabelecer elementos da hipótese de ensino, de a Constituição ser o veículo normativo adequado para esse tipo de referência, e também o resgate aqui, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, da própria constitucionalidade de se eleger o setor das instituições financeiras como aquele que mais deve contribuir para a Seguridade Social, isso com base no princípio da referibilidade, inclusive na própria característica do setor, dele realmente ser o setor mais lucrativo. Isso quando se olha, claro que quando se tem um recorte de 2 ou 3 instituições financeiras, certamente poderia ser uma margem de lucratividade alta, e talvez a mais alta do Brasil, mas quando nós computamos todas as instituições financeiras, incluindo aí bancos médios, por exemplo, nós não temos essa realidade de margem de lucro como aqueles agentes que realmente têm esse enquadramento. Então, nós teríamos uma inconsistência na utilização desse critério, instituição financeira, para estabelecer uma alíquota diferenciada para o setor. É verdade que nós já tivemos 2 julgamentos no Supremo Tribunal Federal
Um relativo à alíquota de 4% da COFINS para as instituições financeiras, em detrimento da alíquota de 3% para os demais que recolhem no regime cumulativo. E também nós tivemos a constitucionalidade do incremento de 2,5% da contribuição previdenciária também para esse setor. Mas a verdade é que no próprio julgamento desses dois leading cases do Supremo, o ministro Barroso ele disse o seguinte, que nada impediria que o Supremo, em outro momento, viesse a julgar esse assunto, né, com base nos números e nas alíquotas apresentadas no Supremo. Aqui, quando nós olhamos, né, para os contribuintes como um todo, a alíquota é de 9%. Enquanto que nós temos uma alíquota de mais do que o dobro para as instituições financeiras. E esse assunto, ele hoje está pendente de julgamento pelo ministro Luiz Fux, a DI 4101, que endereça justamente a constitucionalidade da eleição do setor das instituições financeiras para essa tributação progressiva aqui da contribuição previdenciária. Então, né, já antecipando, provavelmente este tema, ele deve ser endereçado e ter impacto agora com base nessa escolha constitucional, né, das alterações que nós identificamos aqui como as mais relevantes da reforma da Previdência. Isabel, se quiser comentar alguma coisa antes da gente passar para os leading cases. Bem, bom, boa tarde a todos, eu agradeço imensamente, é uma honra participar desse bate-papo aqui sobre as reformas da Previdência com vocês todos, é a primeira vez que me relaciono com vocês e espero poder participar mais vezes aqui, muitas vezes como ouvinte também. Jussandra, agradeço aí se você mandar para nós os convites. Eu acho que depois do que a Ariane colocou, eu diria o seguinte, que hoje a Previdência Social, nós vimos o quanto a Previdência Social é importante, seja para formar um déficit imenso como havia, não se sabe muito bem de onde vem o déficit, existe muita discussão sobre isso, uma reforma da Previdência que pudesse colocar os números em ordem ao longo dos anos, esses números agora, se fosse isso, nós não estivéssemos vivendo o cenário que estamos vivendo de pandemia, teria um cenário aí projetado de efeitos, claro que vivendo a pandemia nós vamos ter um outro cenário, mas mesmo assim, mesmo que fosse no cenário anterior, eu diria para vocês que o que enxergo que se torna importante é olharmos para a Previdência Complementar. A Previdência Social, que tinha uma missão de cuidar dos eventos de aposentadoria e outros eventos em que a pessoa precisa de amparo porque não pode trabalhar, vai ficar com um valor menor e vai ter um impacto menor na vida das pessoas. Se as contribuições das próprias pessoas físicas passam a ser maiores, os benefícios não observaram essa mesma amplitude de esse espectro maior de atendimento. Vai ser necessário olhar para a Previdência Complementar. Acredito que quem tiver agora, as empresas que tiverem, olhar para a Previdência Complementar como um instrumento de atração e retenção de empregados e de executivos, a empresa que tiver isso terá um diferencial em relação às demais, porque a Previdência Social não será mais capaz de dar conta das necessidades da nossa população. Então, esse é um ramo do direito que acredito que é a Previdência Complementar, um ramo do direito que vai ganhar relevância nos próximos anos. Bom, aqui, só para a gente contextualizar, nós colocamos aqui a ação direta, né, apesar de já termos aqui endereçado, justamente esses argumentos aqui que estão na ordem do dia do Supremo. O Supremo já sinalizou que vai decidir esse assunto, e acho que o do principal aqui, enfim, além dos elementos, né, de violação à capacidade contributiva, né, quando nós somamos as alíquotas, tanto da contribuição previdenciária quanto do imposto de renda, né, o impacto aqui gerado é um impacto que é bem diverso daquele
suportado pelos demais, e, portanto, nós temos aqui uma inconsistência muito grande, né, do ponto de vista de equação e de encargo tributário em relação aos servidores públicos federais. Nós, enfim, acho que na síntese do que nós observamos na reforma da Previdência é que se pretendeu penalizar um setor, e o eleito dessa vez foi o setor dos servidores públicos, dentro de um contexto que endereçou tanto questões funcionais, quanto também até mesmo ideológicas, e nós tivemos aqui essas inconsistências, e hoje estão endereçadas aqui por meio dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Além disso, do ponto de vista financeiro, foi feito um estudo pelo IFE, e que mostra que, na verdade, caso haja opção pelo FUNPRESP, né, que foi justamente o que a Isabel colocou, aí, olhando a previdência complementar, né, a força que ela começa a tomar, que ela começa a ganhar, e que provavelmente terá aí nos próximos anos, você vai ter diminuição da arrecadação e do ponto de vista aqui do governo federal, né? Haverá provavelmente migração aí para os planos que fará frente justamente a ter uma diminuição da receita com essas contribuições previdenciárias nas alíquotas em que estão. Então, é um cálculo aqui que o governo provavelmente vai ter que parar para pensar, não acho que esteja fazendo isso agora, justamente pelo cenário que nós estamos vivendo, mas que esse assunto vai ter que ser refletido dentro dessas premissas que estão colocadas. Olhando aqui para os leading cases, né? Ou seja, como que esse contexto de reforma da Previdência ele pode impactar os leading cases. E até falando um pouco mais também sobre essa questão da reforma da Previdência, e um termo que nós vimos que foi muito endereçado é justamente o equilíbrio financeiro atuarial, e também aqui que é a base da referibilidade da contribuição previdenciária. Né, contribuição previdenciária e contribuição social como um todo. Existem temas aqui nesses leading cases que especificamente tratam e abordam a questão da referibilidade, né? Ou seja, o governo institui um determinado tributo para suportar determinado gasto, esse gasto, num dado momento, ele deixa de existir e o governo elege outro gasto, evidentemente também público e social, mas que não é aquele que deu causa à tributação, né, à instituição daquela contribuição. O Supremo ele foi instado a se manifestar justamente sobre a compatibilidade dessas alterações que o governo faz do ponto de vista constitucional, né? Ou seja, se isso levaria a uma inconstitucionalidade do tributo que se questiona. Nós sabemos que há um histórico, né, que no nosso entender é ruim, de que o artigo 4º do CTN ele impediria que a destinação dada ao tributo maculasse a própria obrigação tributária. Acho que a leitura constitucional hoje feita e o pacto que se espera entre jurisdicionado e gestor é um pacto diferente. É um pacto que, sim, em alguma medida, exigiria que o gestor público ele se vinculasse àquela destinação, que foi a que gerou a aprovação do próprio tributo, e se ele quiser mudar a destinação, ele vai ter que criar um novo tributo. Aí sim, com as discussões, do ponto de vista de democracia representativa, discutidas e testadas. Então, esse, por exemplo, é o tema que está endereçado e que dá suporte, um dos temas que dá suporte à discussão da contribuição ao FGTS, o adicional dos 10%, que nós vamos tratar aqui. Então, é um dos assuntos, um dos leading cases que nós entendemos que dentro desse cenário de reforma da Previdência, se de um lado ele leva aqui a uma alteridade, a uma austeridade e a um aumento de tributação, ele também traz essa discussão da própria vinculação do gasto público com relação a essas parcelas. E que isso reforça justamente esses argumentos que estão endereçados. Então, aqui, para falar aqui, para seguir a nossa lista de leading cases, nós colocamos esses dois temas primeiros, tanto a própria constitucionalidade do sistema, da contribuição ao Sistema S,
como também a contribuição ao INPE. Esses dois temas eles já tiveram 2 vezes na pauta do Supremo Tribunal Federal, e a discussão que é colocada aqui é justamente a constitucionalidade de se eleger a folha de salário como materialidade da contribuição de intervenção no domínio econômico dessas 2 contribuições, sendo que a Constituição ela não permitiria que a folha de salário fosse escolhida como materialidade. Nós temos a taxatividade do artigo das materialidades para a contribuição de intervenção no domínio econômico, a folha não está entre elas. Portanto, seriam as 2 contribuições inconstitucionais. Esse assunto nós sabemos que, do ponto de vista político, a contribuição ao Sistema S, ela já foi discutida, inclusive, para ser extinta dentro do governo atual. Houve uma tentativa agora, com a pandemia, de se colocar aí a metade, reduzir a metade a contribuição ao Sistema S e duplicar o valor que a Receita Federal retém das contribuições ao Sistema S para gerenciar, enfim, essa retenção e arrecadação. Tema esse que gerou, inclusive, há 2 semanas, uma ação em Brasília, que teve uma liminar concedida pelo TRF da Primeira Região. Essa liminar foi cassada pelo ministro Toffoli, numa suspensão de segurança, mas o assunto contribuição ao Sistema S, ele, se for resolvido por aqui, nós provavelmente teríamos, ainda que o Supremo venha declarar inconstitucionalidade, uma modulação de efeitos e, portanto, a questão do financiamento público endereçado por essa via técnica. Não sabemos ainda quando isso volta e não há qualquer sinalização para que isso volte. Nós temos também a questão do próprio financiamento do nicho aqui de acidentes do trabalho. Então, nós temos a própria metodologia do nexo técnico epidemiológico questionado numa ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos o enquadramento do SAT feito, os 2 reenquadramentos, tanto pelo decreto de 2007 quanto de 2009, que hoje nós temos quase 90% dos quinais tem um risco de acidente alto. Isso nos leva a crer que a metodologia, em alguma medida, ela tem consistência, sim, tanto do ponto de vista econômico quanto constitucional. Inclusive, o nosso escritório patrocina aqui ações específicas, e penso que muitos de vocês também, com o questionamento desse reenquadramento. E nós temos também o FAP, o fator acidentário de prevenção, com a sua metodologia de frequência, gravidade e custo, também questionada do ponto de vista constitucional. Tivemos, no meio dessa pandemia, o julgamento da constitucionalidade do NTEP, isso feito no ambiente virtual, aquele procedimento que começa numa sexta-feira e termina numa quinta. Na nossa visão, o julgamento ele não enfrentou todos os elementos que deveria ter feito, e por isso esses elementos que foram endereçados e não abordados estão hoje em embargo de declaração. No nosso entender, isso seria melhor julgado junto, ou seja, a metodologia NTEP, SAT e FAP, dentro de um ambiente complexo, visto no mesmo momento. Inclusive, foi isso que procurou fazer o ministro Fux, numa pequena audiência pública que fez, com alguns interlocutores, e tivemos a participação da professora Cláudia Viana, tivemos também o Fábio Zambiti, na época o presidente do INSS, levando a metodologia e dividindo ali as impressões sobre o assunto. Isso levou, inclusive, o Supremo a reconhecer a própria repercussão geral dessa matéria, que estava sendo julgada como se tivesse a mesma discussão lá de trás do julgamento que o Supremo teve do ministro Jobim, em que declarou a constitucionalidade da delegação das alíquotas, ou seja, que o Poder Executivo poderia eleger as alíquotas 1%, 2% ou 3% por meio de decreto, sendo que a discussão agora não é a possibilidade do Poder Executivo poder fazer isso, mas sim os critérios usados pelo Poder Executivo para essa eleição e para o reenquadramento. Então, aqui, quando nós temos uma reforma da Previdência que endereça essa questão do equilíbrio financeiro atuarial como uma plataforma importante na definição da relação
segurado, benefício e contribuinte para a Previdência, para a Seguridade Social, que há, sim, uma necessidade de se examinar essas questões com um rigor maior. Inclusive, restringindo o princípio da solidariedade como se fosse um salvo-conduto que permitisse qualquer tipo de escolha legal para financiamento da Seguridade. Os outros temas aqui que estão também, que provavelmente vão ser impactados com esse reforço de pacto aqui do reequilíbrio financeiro atuarial. A questão aqui da natureza jurídica do terço funcional de férias, e aqui nós tivemos, né, justamente a repercussão desse assunto em 2018. Esse assunto, ele teve um parecer da Procuradoria-Geral, a PGR, endereçando justamente a inconstitucionalidade da tributação do terço constitucional de férias, da perspectiva patronal, e foi interessante que, na construção do parecer da Procuradoria-Geral, ela faz referência não só a julgamentos que aconteceram no Superior Tribunal de Justiça, mas no próprio Supremo, quando examinou o famoso caso Katia, em que foi definida aqui a base de cálculo da contribuição previdenciária do regime geral do servidor público. Então, naquele momento, foi definida como matriz tributante somente aquilo que tem repercussão na aposentadoria. Evidentemente que, naquele momento, foi circunscrito esse direcional para aquele grupo de contribuintes, que são os servidores públicos e que tem uma metodologia específica, diferente da contribuição patronal. Mas, se há algo em comum com aquele julgamento, é justamente a impossibilidade de se tributar parcelas que não remuneram o trabalho, como essa aqui do terço funcional. Então, foi muito importante a forma como o parecer foi construído, acho que para todas as outras discussões de rubricas que nós temos aí no judiciário e que ainda pendem de decisão, que o parecer da PGR tenha vindo justamente nesse sentido. O outro assunto que nós temos aqui é com relação ao salário maternidade, não é? A inconstitucionalidade do dispositivo da Lei 8.212, que determina e que impõe a tributação do salário maternidade, mesmo que não seja remuneração, que expressamente seja um benefício. E nós vimos aqui que o endereçamento da questão, inclusive, como o ministro Alexandre de Moraes chamou de meta jurídica, eu, na verdade, acho que não é meta jurídica, é jurídica, quando nós endereçamos a questão de gênero, né? Inclusive, nós podemos participar desse julgamento aqui, levando ao tribunal justamente o desincentivo que se tem ao se tributar o salário maternidade do ponto de vista do empregador. Claro que também isso vai ser repercutido para o empregado. Mas, do ponto de vista do empregador, nós temos aqui um desincentivo, já que, do ponto de vista econômico e financeiro, o empregador, além de ele ter um custo com a reposição daquela profissional ou daquele profissional, né? Se tiver aqui, o homem também pode se valer do salário maternidade, se tiver adoção, por exemplo, de ele ter, além desse custo, ele também ter que contribuir, diferentemente do que teria se tivesse, por exemplo, um homem, enfim, ou aquele que não usufrui aqui do salário maternidade na relação de emprego. Então, ainda que seja, né, que nós não tivéssemos nenhum outro argumento tributário, que nós entendemos que tem, mas ainda que não tivesse, só de haver um desincentivo aqui a mulheres, ou até mesmo a promoção de mulheres que estejam nessa fase do salário de exercer a maternidade, isso por si só já seria incompatível com a Constituição Federal, inclusive do ponto de vista do retrocesso social. E foi justamente nessa linha que o voto do ministro Barroso foi lavrado. Esse assunto ele está com pedido de vista e nós ainda não temos uma data para retorno, estava marcado para ser julgado agora em abril, em fevereiro, e isso não tem ainda, fevereiro, depois veio para abril, e ainda não tem nova data de julgamento. Aqui o FGTS, o adicional de 10%, também como questionado do ponto de vista constitucional,
seja por conta da destinação, que não é mais a que gerou a criação desse tributo desde 2007, como também pela própria materialidade eleita, já que é uma contribuição social, não poderia ter como materialidade o vencimento, aqui, o subsídio e a remuneração do empregado como materialidade para cálculo do tributo, né, do ponto de vista até da mesma linha como temos tanto a contribuição ao Sistema S quanto a contribuição ao INCRA. E nós temos também esse assunto novo, né, essas rubricas que, do ponto de vista da Fazenda, ela quer questionar aquele acordo clássico do hidrojet do Superior Tribunal de Justiça, que é tentar revisitar os primeiros 15 dias de auxílio-doença, que o Superior Tribunal de Justiça já afastou a inclusão dessa parcela na Constituição Previdenciária, e hoje a Procuradoria, ela aqui traz alguns aspectos do ponto de vista até do próprio reconhecimento da repercussão geral, né, do critério de cálculo dos votos aqui necessários para o reconhecimento da repercussão geral, e também coloca aqui a própria direito meritório endereçado. Então, acho que para sintetizar, nós temos aqui, acho que um reforço argumentativo da própria reforma da Previdência. Tivemos ali a própria MP Verde e Amarelo, que trazia o fim do adicional dos 10%, e na exposição de motivos em discussão foi colocado justamente que a finalidade já foi alcançada desde 2007 com a criação desse adicional, e que, portanto, essa questão, esse diálogo próximo entre direito tributário e direito financeiro, que é justamente o gasto público, esse elo ele se torna mais forte com a reforma da Previdência, né, a partir ali das suas diversas disposições e da necessidade de nós termos essa referibilidade reforçada. Então, se nós tivemos aí, se de um lado foi ruim ter esse aumento de tributação, essa progressividade, em alguma medida, aí das alíquotas dos servidores públicos e todas essas inconstitucionalidades e inconsistências, por outro, nós temos esse avanço que é justamente esse reforço argumentativo que estão endereçados em todos esses leading cases, que provavelmente vai ser a primeira vez que o Supremo poderá, e aí com uma chance grande de êxito, de ter esse fundamento para a declaração de inconstitucionalidade, não é? Ou seja, a ausência de referibilidade entre o que se gasta e o que se arrecada, o que justifica a arrecadação desses questionamentos. Isabel, se você quiser comentar aqueles outros casos. Tá bem. Além desses leading cases, há outros que não tiveram uma atribuição dessa natureza de julgamento, não chega a ter uma repercussão tão grande quanto esses casos. Existem outros que nós acompanhamos e que nós entendemos que pode aqui ajudar a visibilidade dos colegas, e estamos abertos, acho que é importante colocar, né, Ariane, que nós estamos abertos à colaboração de todos e colaboramos com todos aqui, com os argumentos de algumas outras discussões que afligem clientes nossos e provavelmente afligem os seus, que são a PLR, que é constantemente desafiada pela Receita Federal. Então, uma PLR que é feita junto com uma negociação, junto com o sindicato, com comissão de empregados, e que é desafiada pela Receita Federal, vai para o CARF o processo, depois é necessário que o cliente, quando perde no CARF, tenha que ingressar em juízo para discutir a matéria. Nós fomos pioneiros aqui no caso da participação, a ausência de participação do sindicato. Teve um julgamento no CARF, faz muitos anos, gente. Os cabelos são brancos, vocês podem ver, eu já nem lembro mais que dia foi, que ano foi. Nós ingressamos em juízo, a decisão do CARF era para dizer o seguinte: esta PLR não serve como PLR porque o sindicato não participou, apesar da empresa ter chamado o sindicato para participar. Então, no CARF, esse PLR como um todo foi entendido como um PLR que não servia ao propósito de pagar participação e lucros e resultados, isenta da incidência de contribuição previdenciária. Quando ingressamos em juízo, o juiz, no judiciário, ele verifica que a condição foi
pelo cliente, que o cliente tentou chamar o sindicato para negociação e de que aquela tentativa, o cliente não tem como obrigar o sindicato a participar, tem como convidar. E, portanto, a PLR deveria ser considerada como tal para a finalidade da isenção da contribuição previdenciária. Esse mesmo cliente, em anos subsequentes, ele vinha sendo autuado todos os anos. Chegou um momento em que ele fez a PLR com o sindicato, é da área bancária, tá? Fez o acordo, distribuiu a PLR para os seus empregados, ingressou com uma ação própria e depositou a contribuição previdenciária. Para quê, colegas? Para evitar que fosse constituída um auto de infração com uma multa ainda de 75% e mais a Selic, que faz crescer esse valor a proporções muito maiores do que, inclusive, a participação que é paga aos empregados. Pois bem, ao longo de 2 anos, 2, 3 anos, eles fizeram isso. E o judiciário, então, verifica. O acordo foi feito junto com o sindicato? Foi. O que é que se dizia que ia avaliar? Tais e quais quesitos? Avaliou? Avaliou. Você apresenta quais foram os quesitos, qual foi a forma de avaliação, o judiciário verifica que foi cumprido, que foram cumpridos os requisitos formais e materiais da Lei 10.101 e chancela que aquela distribuição é uma distribuição de PLR isenta de contribuição previdenciária. Esse é um tema que é caso a caso, vai depender de cada PLR, vai depender de cada situação, mas é algo que aflige os nossos clientes, e muito, e nunca vai ser reconhecido como um tema de repercussão geral, como a Ariane estava colocando, mas é algo que nós podemos colaborar com os colegas, com decisões, com todo o levantamento que fazemos. Existe na PLR também um outro aspecto. Há clientes nossos que têm os seus diretores estatutários seletistas. Por que são seletistas? Porque às vezes estão subordinados a alguém que está fora do país. A subordinação efetiva desses brasileiros que estão aqui operando é a alguém que está fora. São empresas estrangeiras que têm um sistema matricial. Então, eu, Isabel, se sou a diretora do jurídico, eu respondo para o diretor jurídico global. Eu não respondo para o presidente aqui. Tudo que eu vou fazer tem uma limitação. Pois bem, o valor da PLR que estes diretores recebem é desafiado pela Receita Federal também, como sendo um valor que deveria ser tratado como bônus, porque a PLR só serve para empregados. E que aquele contrato CLT que esses diretores possuem não deve ser levado em consideração para fins fiscais. Pode ter um efeito para finalidades trabalhistas, mas jamais para fins fiscais. Então, se exige a contribuição previdenciária sobre os valores que eles recebem e se diz que é indedutível o valor que eles receberam, porque a remuneração de administradores, remuneração variável, é indedutível. Este é um assunto muito delicado que não tem ainda nenhuma posição formal. No CARF, essa é uma posição extremamente desfavorável aos nossos clientes. Os colegas podem encontrar várias decisões de bancos, são bancos que são bancos estrangeiros com presença no Brasil, que, portanto, tem essa característica que eu estou colocando para os colegas. Pois bem, essa é uma questão que a Ariane está acompanhando em SPJ, que é a dedutibilidade da remuneração variável de administradores. Pessoal, sem barulho, por favor. Desculpe. Pois bem, esse é um dos temas que nós vemos como importante. E, voltando aqui, pegando um gancho do que a Ariane estava dizendo, a PLR jamais vai compor o benefício de um empregado. Essa não é uma verba que vai computar, então ela computaria apenas como uma arrecadação para a Previdência Social, porém jamais repercutirá nos benefícios. Sob esse aspecto, existe algo a ser apontado para o judiciário,
para que esse tipo de situação seja analisada de uma maneira maior, mais global, que não é apenas estou cumprindo a Lei 10.101 diz, existe bem qual a finalidade de tributar por contribuição previdenciária? Repercutir nos benefícios, haverá essa repercussão? Não. Então, não se está falando de equilíbrio financeiro e atuarial, pelo menos prima facie. Claro que pode haver uma demonstração numérica, até hoje não tivemos. Então, esse é um elemento que eu acho que podemos colaborar com os colegas. Um outro tema que podemos colaborar aqui é o tema das stock options, que também no CARF tem tido decisões, fomos pioneiros nas decisões do CARF, o primeiro caso que foi julgado foi a LL, eu estava presente na defesa, durou 6 meses esse assunto, e de lá, de 2013 até hoje, todas as decisões são desfavoráveis, salvo quando o CARF acha que o auto de infração foi lavrado sem observância de critérios que o CARF acha que seriam pertinentes. Pois bem, colegas, o que é que nós fizemos em 2017, quando a Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou 2 assuntos, 2 casos, da FISA e Itaú Unibanco, uniformizando entendimento, dizendo que stock option é remuneração, nós fomos para o judiciário. E falamos o seguinte, será que nós não podemos aqui colocar para um juiz federal como é que as cortes trabalhistas analisam esse incentivo de longo prazo, para verificar se vai haver uma conformidade para dizer se o Tribunal Superior do Trabalho fala que não é remuneração, de que aqui também não será remuneração para fins fiscais. E nós, então, começamos a ingressar em juízo ativamente para nossos clientes, sem ser para questionar um auto de infração que tivesse decisão desfavorável. Foi uma ação iniciada para prevenir autos de infração com multa para o futuro. E as decisões têm sido, em sua esmagadora maioria, não é em unanimidade, de que não é remuneração para fins de contribuição previdenciária em muito maior quantidade de decisões, e de que também não é renda para fins dos 27,5 que deveriam ser tidos pela empresa. Então, temos aqui uma outra vertente que não vai impactar nos benefícios dos empregados, e essa tributação, se ela ocorrer por contribuição previdenciária, é utilizada para outro benefício que não for ali a base do benefício dos empregados. Acho que aqui existe outro que é importante colocar, que é o da contribuição previdenciária em reclamação trabalhista. Qual o momento de ocorrência do fato gerador? Isso está em Brasília, a Ariane cuida do assunto aqui, nós cuidamos com algumas associações e acredito que os colegas também tenham essa preocupação. Temos uma atuação lá e agradecemos a ajuda, os inputs que vocês possam trazer, situações concretas, e também nos colocamos à disposição aqui para colaborar com os colegas com todo o andamento e tudo que temos deste assunto, de todos, mas esse é um que sabemos que impacta todo mundo que é grande empregador. Por último, é o assunto da previdência complementar. É uma interpretação do 69 da Lei Complementar 109. Então, é para verificar se pode haver planos de previdência complementar distintos ou só para uma categoria de trabalhadores, ou com configurações distintas para os trabalhadores. E esse assunto, no CARF, tem, por incrível que pareça, uma visão mais aberta, no sentido de que sim, é possível, do que no judiciário. O que nos parece, é um caso que está no STJ, o que nos parece que é uma visão ainda incompleta do judiciário a respeito do espectro disso tudo, e é um trabalho que os colegas podem ajudar. Acho, Ariane, que esses são os assuntos assim mais comuns que eu traria para os colegas para eles poderem participar conosco e nos pedir ajuda naquilo que for interessante. Exato. Eu gostaria de agradecer e pontuar algumas questões para a gente, talvez, complementar o debate. Eu vejo que a reforma previdenciária, ela, pelo fato de ter excluído a alteração e ampliação da materialidade do artigo 195, né,
que pese tenha o seu efeito positivo de não ampliar a materialidade da contribuição previdenciária, ele mantém o excessivo ativismo, né, pelo Poder Judiciário, porque nós não temos segurança jurídica na interpretação de quais verbas compõem ou não a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Isso a reforma não resolveu. Então, não vai reduzir a litigiosidade, muito pelo contrário, né? Além disso, não foi tratado ainda da questão de desonerar a folha. Como bem a doutora Isabel colocou, nós continuamos com sérios problemas para participação nos lucros e resultados, né, na tributação. Nós também seguimos com inúmeras divergências quanto às verbas que têm natureza remuneratória ou indenizatória. O fato de não ter desonerado a folha, aliado ainda à terceirização da mão de obra, que já foi chancelada, tanto para atividade meio como fim, vem criar um desincentivo ao trabalho formal, sem dúvida alguma. Então, acho que temos ainda muito que avançar para essa reforma ser satisfatória. Essa reforma me parece que veio para só dar uma minimizada no déficit do governo, mas essa questão da litigiosidade em matéria tributária parece que poderia ter sido talvez mitigada com essa reforma, não foi, e isso faz com que nós tenhamos ainda a interpretação de divergência e até planejamentos tributários que continuam havendo evasões fiscais, né? Porque a gente tem observado justamente pela excessiva carga tributária a utilização de maneira simulada de empresas do Simples Nacional, por exemplo. Vários contribuintes vinha a ser autuado por utilizar indevidamente de empresa interposta para talvez colocar os funcionários, justamente para não ter uma carga tributária pesada sobre a folha de seus salários, ou muitas vezes vindo a repercutir, inclusive, na remuneração dos seus funcionários. E isso é um desejo do atual governo, mas a gente sabe que para custeio de todos essas obrigações constitucionais não é fácil desonerar a folha. Então, eu deixo de complementação isso, que eu acho que é um grande desafio assim para gerar emprego no Brasil, enquanto não for alterada essas questões que acabam aumentando a litigiosidade e onerando de maneira significativa a folha. Nós vamos ver quantos que estão trabalhando à margem, já muito antes da pandemia. Nós vamos por essa questão dos prestadores de serviços por aplicativos, entre novos tipos de trabalho, sem a regulamentação formal, e um dos grandes motivos, sem dúvida alguma, é a previdência social e a tributação sobre a folha. Acho que seria só isso para complementar, não sei se vocês têm mais alguma questão para abordar. Não, excelente complementação e análise, né? Ou seja, a reforma da Previdência, ela mirou justamente o objetivo de ter uma um pouco mais próxima daquilo que economicamente faça sentido, né, do ponto de vista do seguro social, mas os gargalos maiores nesse assunto não foram solucionados, né, que são justamente esses temas de litigiosidade. A gente até acha que a medida provisória, né, verde e amarelo, ela tentou trazer algumas soluções, mas já houve um impasse no Congresso, justamente com relação a como isso se daria, quais os impactos disso, né, num contexto aí Covid, pós-Covid, e isso já ficou para um segundo momento, que nós não sabemos quando será. A reforma tributária, por sua vez, ela não traz esse assunto, né, pelo menos não de forma consistente. Existe uma ou duas emendas que buscam alterar a tributação da Seguridade Social, mas que também esses problemas não foram abordados, né, de modo que nós vamos continuar a ter, provavelmente, esses
essas celeumas, enfim, esses assuntos ainda mantidos no Poder Judiciário, com indefinições no CARF, e ainda um trabalho árduo com algumas inseguranças ainda pela frente. Sem dúvida. Tem uma ouvinte aqui, uma espectadora, perguntando sobre o número do RESP sobre Previdência Complementar. Chegaste a falar alguma? Está aqui no bate-papo. Eu tenho o número, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, enquanto a gente... Eu sei que o caso é o caso VEG, mas eu não tenho o número. A Ariane que tem, gente. Eu não sou ninguém sem ela. Deixa eu pegar o número aqui, que aí vocês também podem acompanhar. Mas vocês querem complementar, mas acho que, enfim, a nossa avaliação que já continua a todo vapor. A apresentação quer disponibilizar? Claro, claro. Sim, sim. Porque tem um outro colega questionando ali. Sim, sim. Eu também compartilho aqui um pouco eu tinha esperanças de que um pouco da reforma da Previdência pudesse trazer mais pacificação, mais segurança a respeito de determinados temas. Mas quando surgiu aquela proposta de ampliar que a base de cálculo de contribuição previdenciária fosse qualquer fluxo que haja entre empresa e empregado e trabalhador, para colocar assim, poderia entrar inclusive até o absurdo de um reembolso de despesas, então não fazia sentido. É muito difícil levar essa discussão adiante, porque há quem olhe por um lado e diga o seguinte: há empresas que abusam, como a doutora Jussandra acabou de trazer para nós. É verdade, existe o abuso, mas existe o não abuso. E existe a intenção de dar sustentação, de dar a melhoria para os empregados, para os trabalhadores como um todo, e essa que está querendo fazer o que é melhor e com sustentação, sofre muito, porque sofre por conta daquelas que abriram caminho para fazer um abuso. O CARF tem se debruçado sobre essa matéria há muito tempo e já proferiu, eu diria que, assim, entendimentos muito bons, e nós avançamos muito na interpretação de alguns temas, porque há votos muito consistentes, houve aprofundamento em algumas matérias muito consistentes, o que eu acho muito bom também, porque dá um guia para o nosso cliente, dá um guia para nós como assessores, para dizer isto sim, isto não. Mas há matérias onde isso ainda não está pacificado. E a reforma da Previdência não trouxe esse assunto para frente. O que é, do ponto de vista de segurança e de investimento, não é o melhor dos mundos, né? Não é realmente o melhor dos mundos para os nossos clientes. Ari, você achou? Sim, já encaminhou. Tá bom. Acho que a próxima nós podemos fazer com o Dr. Wesley, né? Trazer ele para o debate. Que aí nós vamos ouvir o CARF sobre essas matérias. Seria muito bom. Mas, meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi bastante esclarecedor. Tenho certeza que todos gostaram. Deixo o convite para participar dos outros eventos. Espero que vocês venham pessoalmente quando passar essa pandemia para a gente fazer algum debate presencial. Sim. E deixo um abraço afetuoso para vocês. Saúde nesse momento de preocupação com a pandemia e sucesso no trabalho de vocês. Muito, muito obrigada mesmo pela participação hoje de manhã. Muito obrigada a vocês, imagina, que é isso. Nós que agradecemos e como disse a Isabel, como nós temos aqui uma atuação em Brasília, com leading cases, muitas vezes nós atuamos em parceria, né, de troca de informações, troca de frentes de atuação, e nós ficamos totalmente à disposição aí, se vocês quiserem trazer algum tipo de assunto, ou compartilhar frentes de trabalho, porque acho que nesse momento nós temos que unir esforços justamente pensando, né, que essa união de esforços e de perspectiva certamente aumentará as nossas chances de êxito em relação aos leading cases que nós temos aqui no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Acho que o próprio Tribunal Administrativo também tem esse protagonismo e essa possibilidade de atuação em temas
em comum, atuação em conjunto nesses assuntos. E agradeço, Jussandra, mais uma vez o convite e ficamos totalmente à disposição para os próximos. Obrigada, um abraço. Então, até agradeço também a participação da Comissão da Seguridade Social na parceria, na divulgação desse evento, na pessoa da doutora Jaqueline Coutinho. Um abraço a todos e uma boa tarde. Deixa eu parar minha câmera.